amostragem, né? Por exemplo, se eu utilizar aqui um trado holandês para realizar essa amostragem numa época seca do ano, pode ser que ele não conserve ali aquela amostra da forma mais adequada possível. E eu perdendo parte dessas amostras, né? Isso aí já vai me interferir diretamente na minha interpretação. Então, a gente adotar bons critérios aqui para realizar essa amostragem do solo, né? Me garante que eu favoreça, eu tenho uma boa interpretação. Outro fator, né? Cada vez mais nós temos observado também a questão da estratificação. Então, não só realizar a amostragem ali no 0 a 20, né? Mas cada vez mais fazer essa amostragem no 0 a 10, 10 a 20, 20 a 40, 40 a 60, e a gente vê algumas pessoas aí chegando até 1 metro de profundidade. Então, cada dia mais a gente está entendendo como é esse perfil da fertilidade, né? Não só ali na minha camada superficial, que a gente sabe que de 70% a 80% das raízes estão ali, né? Então, vão absorver esses nutrientes nessa camada, mas a gente vê, principalmente durante essa segunda safra, a gente vê, tem rodado lavoura aí, é, a oportunidade de ver muitas lavouras de milho sofrendo pela questão de seca, né? Então, se eu adotar alguma estratégia de manejo e correção desse solo que favoreça o desenvolvimento radicular em profundidade nesses solos, né? Isso aí pode me garantir uma maior resiliência, né? Então, vou favorecer com que as raízes dessas culturas explorem camadas mais subsuperficiais, ok? Podendo aí chegar a uma fonte de água, se desenvolver e nutrir, tá certo? Então, o primeiro fato, né, é coletar essas amostras compostas em áreas homogêneas, né, o mesmo tipo de solo, cor, posição no relevo, manejo e adubação, e não misturar, né, essas amostras entre as glebas. Então, pessoal, qual que é a grande mensagem aqui? É ter critério técnico nessas subdivisões das áreas, né? Então, isso aqui é mais a título didático, tá certo? Para a gente poder entender um pouco. Vamos pegar como exemplo aqui a área 1, tá certo? Então, como que foi subdividido essa área, né? Primeiro, eu subdividi ela numa região onde eu realizei a minha calagem, ok? Depois, eu subdividi ela numa região onde eu não realizei a calagem. E durante a condução da cultura ali, eu observei que nessa região aqui, eu tinha uma mancha de solo. Então, dentro da área 1, onde eu teria uma amostra, ok? Eu já começo a ter 3 amostras para poder identificar. O que isso me traz, né? Traz uma maior confiabilidade nesse resultado, para que eu possa interpretar de uma forma criteriosa e adotar estratégias aqui de adubação mais assertivas, né? Outra questão que é muito importante a gente levar em consideração na subdivisão das nossas áreas, né, é a questão da declividade, né? Então, dividir aqui essas áreas mais declivosas com as áreas um pouco mais planas, né, para fazer uma boa amostragem desse solo, né? Eu sei que aqui, por exemplo, se eu realizar alguma adubação a lanço nessa encosta aqui, eu tenho um grande risco de perder esse nutriente, né, na forma superficial, né, por erosão superficial. E esse nutriente pode vir parar aqui nessa minha região 4. Então, entender esses fatores inerentes à topografia do meu terreno é primordial também. Ok, pessoal? Então, pensando um pouco isso, né? Eu tenho alguns equipamentos para realizar essa amostragem do solo, ok? Nós temos aqui a questão do trado holandês, tá? Para poder fazer essa amostragem do solo. Nós temos aqui a sonda também, ela pode ser deste formato ou desta forma aqui, como
é muito comum a gente observar o pessoal realizar essas amostragens, tá certo? Nós temos aqui um equipamento que é a nossa barreta para realizar essa amostragem de solo também. E eu gosto de falar que grande parte aí das nossas amostragens de solo, né, ainda é realizada aqui com esse equipamento, o enxadão. O que eu queria destacar aqui para vocês é quando for utilizar um equipamento como enxadão, né, que não é próprio para amostragem do solo, que tenha muito critério, tá certo, pessoal? Pois na hora da gente manusear esse equipamento para essa amostragem, pode ser que, por exemplo, eu estou imaginando, vamos pensar aqui que eu coletaria até 20 centímetros de profundidade. Só que até então, eu fiz um corte lá, que em vez de eu coletar esses 20 centímetros, eu vou coletar apenas 10 centímetros, né? E na hora de eu fazer essa interpretação, eu vou levar em consideração que eu coletei de 0 a 20, mas, na verdade, aquela amostra me representa a camada de 0 a 10. Então, é ter esse critério técnico na hora de realizar essa amostragem de solo, né? Hoje em dia, nós vemos muita questão também sobre a amostragem de solo georreferenciada, né? Ou muito conhecida aí vulgarmente como agricultura de precisão. Então, nós temos aí um maior número de amostras de solo e para poder facilitar um pouco essa amostragem de solo, né? Ter uma escalabilidade melhor. Então, nós temos alguns equipamentos, né? Como os amostradores hidráulicos acoplados aqui ao quadriciclo, certo? Ou o uso da ferramenta aqui, uma furadeira BT, né? Então, são algumas ferramentas que vieram para nos auxiliar com essa amostragem, tá certo? E eu devo ter muito critério também. A gente pode observar que alguns equipamentos, né, como aqui no caso do trado holandês, eu tenho um maior volume de solo sendo coletado, né? E normalmente eu tenho aqui uma profundidade aqui fixa, né? Ela está variando aqui por volta de 20 centímetros. Aqui eu já vou coletar com outro tipo de material, que é uma rosca, né? E essa rosca não me garante um grande volume de solo a ser amostrado. Então, o que eu tenho que chamar a atenção aqui? Que dependendo, eu vou ter que aumentar o número de subamostras para compor aquela minha amostra composta, né? Mas o que é isso, né? Subamostras e amostras compostas. Vamos entender aqui. Então, vamos pegar uma gleba comum, tá certo? Vamos pegar essa gleba aqui. Normalmente, a gente coleta 20 subamostras por área para ter uma representatividade, né? Então, vou entrar na minha área, eu coleto aqui, coleto aqui, coleto aqui, vou andando de zigue-zague até chegar no meu ponto 20 e coletar essas 20 amostras. Se eu for dividir, realizar a estratificação dessa amostragem do solo, é importante que eu leve para o campo também um balde identificando, ó, essa balde aqui vai receber a amostra do 0 a 20. Esse balde vai receber a amostra do 20 a 40 e esse balde do 40 a 60, ok? Então, eu tenho que levar em consideração estas questões, tá certo? Em culturas perenes, né, normalmente a gente realiza essa amostragem aqui na projeção da copa da planta. Por que a gente realiza essa amostragem nesse sentido, né? Pois é nessa faixa aqui que eu realizo a minha adubação. Então, por isso que eu realizo essa amostragem na minha projeção, tá certo? Hoje em dia, a gente vê cada vez mais, não só na cultura de grãos, o pessoal trabalhando aí com plantas de cobertura, mas nas culturas perenes também o pessoal tem trabalhado com plantas de cobertura. Então, alguns técnicos utilizam aí realizar a amostragem na entrelinha. Da mesma forma que a gente anda de zigue-zague nas culturas anuais, né, como soja, milho, feijão, trigo, nas culturas perenes, nós também vamos andar em zigue-zague, como está explicitado aqui, só que, entretanto, nós vamos alternar as ruas de plantio, né?
Então, a cada 2 ruas de plantio aqui, eu posso vir realizando a minha amostragem. Já para as amostragens aqui com agricultura de precisão, nós temos o nosso ponto central, onde ele é georreferenciado, eu sei, chegar até este ponto por meio de um GPS, né? Onde eu vou realizar minha amostragem, né? Eu tenho aqui meu ponto central, eu defino aqui um raio, normalmente de 5 metros, e realizo as minhas subamostras nesse ponto. Ele pode ser, normalmente, na forma circular, ou também transversal, e tendo essa interpretação aqui de eu mostrar todo o meu grid, tá certo? Então, resumindo essa parte aqui, as metodologias e as profundidades de coleta dessa amostra de solo não diferem quanto à interpretação dos seus resultados, né? Quando eu quero fazer uma recomendação de adubação ou correção desse solo, né? E solos que recebem fertilizantes e corretivos em superfície, né? Então, aqui vale a pena eu realizar essa estratificação, pois se eu fizer uma amostragem de 0 a 10 e 10 a 20, eu vou observar que normalmente nessa camada, quando eu realizo essa prática de adubação, eu vou ter um teor maior de nutrientes do que na camada de 10 a 20. Então, essa estratificação é necessária para entender como está a distribuição da fertilidade do solo no perfil, tá certo? Então, fiz minha amostragem do solo, identifiquei o meu saquinho, encaminhei para o 3R Lab. O 3R Lab disponibilizou para mim aqui o meu resultado, né? E como que eu vou realizar essa interpretação da análise solo? Normalmente, a gente recorre aí aos boletins técnicos, né? Para poder fazer essa interpretação. Então, no estado de São Paulo, nós temos o boletim 100, tá certo? Em Minas Gerais, nós temos a 5ª aproximação. No estado do Paraná, nós temos o manual. No estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, nós temos um outro manual também. E nas regiões aí do Cerrado, nós temos o outro manual. O que a gente tem alguma crítica quanto a isso? A título de recomendação de corretivos e fertilizantes, alguns deles podem estar um pouco desatualizados, tá certo? Se a gente for pegar aqui, no caso da 5ª aproximação, né? Ele foi escrito no ano de 1999. Se a gente parar para pensar, usar o nosso raciocínio crítico, neste ano nós não tínhamos esse boom de produção de rotação de culturas, né? Então, nós temos uma maior demanda por nutrientes. Nós pensávamos apenas em uma safra. Hoje em dia, nós estamos pensando na safra, na safrinha, e se tiver possibilidade, eu faço a 3ª safra também, né? Alguns produtores têm utilizado o sistema de integração lavoura-pecuária, né? Ou até mesmo a rotação de culturas aí para essa 3ª safra. Então, a minha demanda por nutrientes, ela aumentou, né? Mas para eu identificar qual é o teor adequado daquele nutriente no solo, todos esses boletins que nós estamos observando aqui são bons para que eu tenha uma boa interpretação. Acesse 3rlab.com.br e veja o que podemos fazer por você.